pensamos em vida consagrada, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Uma freira? Uma pessoa que se recusa do mundo? Acertei? Mas será que devemos nos deixar levar pelo senso comum? Acho que não, né? Já pensou em seguir essa vocação ou conhecer mais? Fique com a gente, irei responder todas as suas perguntas. Ou melhor, uma pessoa que já vive essa vocação irá responder para vocês. Então fique com a gente. Olá, gente. Estamos agora com uma entrevista aqui com uma freira muito especial, né? Trabalha bastante no convento. Então, deixa agora para ela se apresentar. Olá, tudo bem? Paz e bem. Sou a irmã Michele, da Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição de Lípari. Franciscana porque seguimos uma espiritualidade franciscana, de São Francisco de Assis. Imaculada Conceição porque nós temos uma devoção à Nossa Senhora, né? E de Lípari, porque nós nascemos no sul da Itália, né? Lá no finalzinho da Itália, da Bota, que se chama Lípari. É uma ilha onde a nossa fundadora recebeu esse grande chamado à vida religiosa. Ah, Na congregação, né, eu estou já há 20 anos de caminhada, 15 anos de profissão, vou estar fazendo esse ano, ó, né? E vivo aqui em Cravinhos atualmente, mas estive 13 anos na Itália em missão, em formação, estudei, né? Estudei também, fiz música, fiz regência coral, né? Depois eu voltei para cá para fazer para minha profissão perpétua, definitiva, o meu sim definitivo a Deus, aonde eu sirvo aqui, né, em Cravinhos, né? E já faz 5 anos que eu retornei da Itália. Então, estamos lá, né? Com a creche, nós temos uma creche com 250 crianças aqui, né? Onde também eu sou professora de música, né? Faço toda a pastoral também de coro nas paróquias. Sou também na comissão da Arquidiocese de Liturgia. Fazemos aí os encontros também preparando os salmistas. Então, nada é por acaso na nossa vida. Tudo aquilo que Deus nos dá é a serviço. nossa, uma mulher estudada. Que prazer, que honra, né? Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é o que é a vocação, a vida consagrada para você, irmã Michele? Bom, a vocação, a vida consagrada, é um dom. É um dom dado por Deus, né? O verbo já diz, né? O verbo vocare, né? Chamar. Então, é um chamado de Deus, né? Um chamado a uma entrega total, né? A entregar-se totalmente, o tudo para aquele que é tudo, né? Deus é tudo. Então é algo profundo, né? Só que é uma entrega específica, né? A vida consagrada. Então é algo que a gente se consagra, a gente se doa por completo a esse Deus, né? Agora com a sua caminhada, né? 20 anos, você falou? 20 anos, desde a primeira vez que eu coloquei os pés aqui na nossa casa de Cravinhos, já vai fazer 20 anos, em 2005, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada, Imaculada Conceição. Lembro que eu cheguei às 6 horas da tarde, me deixaram, a minha comunidade me deixou, e começou a tocar os sinos da igreja. Para mim, aquilo me marcou tremendamente. Olha, mas quando você teve assim certeza que essa é a sua vocação? Foi um pouco antes desse momento? Foi nesse momento que você teve a Ah, certeza? foi um caminho, foi uma caminhada. A certeza plena a gente nunca tem quando a gente não arrisca e quando não faz a experiência. A gente, o chamado é uma caminhada, né? Deus, ele nos inspira nessa vozinha baixinha que fica no coração da gente, que Deus quer alguma coisa, algo a mais de mim, né? Então, Deus nos faz compreender que o caminho, ele se revela aos poucos a nós, né? Não conseguiríamos entender os planos de Deus se ele se revelasse totalmente em uma só vez, né? Então ele vai se mostrando, e à medida que a gente vai dando os nossos pequenos sim, ele vai revelando e vai nos dando a certeza daquilo que nos realiza, porque Deus nos quer feliz, né?
Ele quer a nossa felicidade. Então, aquilo que nos realiza, que nos preenche, né? Que é esse serviço ao próximo, né? Então, eu fiz uma caminhada. Na minha caminhada, eu passei por vários momentos, né? O primeiro momento que eu passei quando eu servia na igreja, eu tocava teclado junto com meus irmãos, né? E eu sentia, né, no coração que Deus queria algo de mim. Só que até então eu fazia a conta que eu não escutava, né? Coisa que... Aí eu vi cada um seguia seu rumo, né? Namorava, casava, só que eu sentia que não era isso que Deus queria de mim ainda. Até que aconteceu um sinal de Deus, eu acredito que seja isso. Minha mãe ficou muito doente, né? Minha mãe ficou desenganada pelos médicos. Ela tinha somente 6 meses de vida. E eu tinha 13 anos de idade, né? Depois disso, eu fiz uma experiência muito profunda com Deus, de misericórdia, né? Porque minha mãe, ela foi miraculada, né? Então, ela recebeu um milagre, que aquilo que ela tinha, o câncer que ela tinha, já não tinha mais, né? Então, foi algo muito forte na minha vida. Foi um chacoalhão. Acho que eu precisava disso para poder compreender um pouquinho, fazer a experiência de Deus, né? Porque é o primeiro momento, antes de qualquer sentimento vocacional, é fazer a experiência de Deus, de oração, né? Então, Deus me fez passar por esse momento, aproveitou desse momento, né? Se serviu disso, para que eu pudesse abrir o meu coração mais a Ele, né? Depois disso, né, tive momentos de também dificuldade familiar, minha família, meus pais foram separados. Aquilo para mim foi também então foram experiências que foram me modelando, né, e foram abrindo o meu coração à voz de Deus, né? Depois que minha mãe ficou doente, foi miraculada, eu comecei a sentir que eu precisava retribuir a Deus aquilo que Ele me deu, né? Ainda mais. Então eu ia de domingo, eu ia servir, né? Eu ajudava nos asilos, né? A servir os que estavam doentes, né? Os velhinhos, né? Então para mim eu me encontrava o meu chamado ainda mais forte a isso. Depois disso, eu vi uma irmãzinha que estava na missa, ali mesmo no asilo, né, vestida de hábito, e aquilo me cativou. Nossa, sabe, me deu um estralo, mas será que é isso que Deus quer de mim? Porque não me bastava servir, sabe, eu queria amar. doar-me totalmente, né? E nisso, no meio disso, eu estudava enfermagem, né, porque eu já tinha 20 anos, né, nessa época, estudava enfermagem, trabalhava, tinha minha vida normal, né? Só que Deus tinha algo especial e eu sentia que eu tinha que me doar ainda mais. E depois disso, eu procurei o padre, né? Foi todo esse caminho, né? Aí o padre me orientou, me fez rezar por um ano, realmente, para ver se era isso. Até que um dia ele me ligou, olha, Michele, vem aqui, eu vou passar aí da tua casa e vou te levar num lugar para você conhecer umas irmãs que eu conheço lá em Cravinhos. E me trouxe. Depois que ele me trouxe aqui, a hora que eu botei o pé aqui dentro, nunca mais eu saí. Acabou. Não precisei conhecer mais nada. Era certeza aquele momento. Me Ah, deu a segurança, me deu a paz, me deu a alegria de viver. A alegria de viver, sim. e você comentou da sua mãe, né, do seu pai. E quando você contou para sua família, né, sobre essa sua decisão? A minha mãe, essa decisão influenciou muito, né? Pelo fato de que eu até então, dentro da igreja, né, eu servia, né, tocava nas missas, mas eu ainda não tinha feito uma experiência de oração forte com Deus, né? Se a gente não faz uma experiência profunda do amor de Deus na nossa vida, a gente nunca vai saber qual é a nossa vocação, qual é aquilo que Ele quer para nós, né? Então, é algo que é uma consequência. Eu escutar a Deus, aquilo que Ele quer de mim, da minha vida, precisa primeiro, né, que eu faça essa abertura de coração a Ele, né? E cada um é um, né? Às vezes eu experimento pela dor, o outro experimenta na alegria, né? Então Deus conhece a cada um, né? E Ele nos chama por nome, né? Quando Ele chama os apóstolos, Ele chama por nome, porque cada um é particular para Ele, é especial. Cada um de nós é especial. Então Ele te chama por nome, né?
E você tem uma bastante experiência, né? Você uma trajetória grande até você descobrir, né, esse discernimento, essa vocação sua. Agora, como você tem essa Sim. experiência pessoal, qual dica você daria para, né, alguém que também está nesse caminho, né? Pensa que a vocação dele realmente é a vida consagrada, mas ainda tem algumas dúvidas, né? Tem alguns pesares. Qual dica, qual orientação você daria? Bom, a orientação que eu daria para essa pessoa, não tenhas medo, né? Como diz Jesus. E procura um sacerdote, tá? Um sacerdote que possa te conduzir espiritualmente, tá? Te fazer esse caminho de discernimento, tá? Um sacerdote que seja preparado, né, para esse tipo também de discernimento vocacional, tá? E também participar de encontros, né, específicos também a isso, a essa temática, em modo que se possa entrar nessa área, né, nessa área aí do coração, para que a gente possa ter essa luz, né, esse estralo Orquestrar. que faz com que a gente mergulhe em águas mais profundas sem medo. E não espere ter certeza, tá? Porque você nunca vai ter. Você só vai sentir realmente que é a sua vocação depois de uma caminhada, tá? Depois de uma caminhada. Então, é arriscar-se. Quando Jesus chama, eu não tenho aonde pousar a cabeça, né? Chama os apóstolos, vem, vede, mas eu não tenho, o filho do homem não tem onde pôr a cabeça, quer dizer próprio isso, que a gente tem que se lançar, tem que se lançar. Hoje o evangelho fala da tempestade, né? De Pedro que caminha nas águas e de repente ele tira os olhos de Jesus e ele se afunda, né? Por quê? Porque o importante é isso, é fixar a meta, né? É Cristo. Sigo em frente e ele me conduzirá e ele me mostrará o caminho da felicidade, aquilo que ele quer, né? Que lindo. Agora eu queria fazer umas perguntas mais assim, vamos dizer, um pouco objetivas, né? Você falou que teve esse estralo, aí o primeiro momento que você esteve no convento aí, né? Como que você fez para entrar definitivamente no convento? Como que funciona esse processo? Você falou que teve essa Ah, conversa com o sim. padre, né? E o intermediário é o Isso. padre. Sim, sim. Bom, quando eu conversei com o padre, que ele me trouxe aqui, as irmãs começaram a me acompanhar, né? Então eu vinha de finais de semana como simpatizante, né? Então eu passava às vezes o domingo com elas, depois eu acabei dormindo também uma noite e eu continuava a minha vida normal. Né, a minha vida normal. Então eu fazia momentos de comunidade, né? Eu vinha junto para almoçar junto, estar um pouquinho junto, um encontro junto, né? Fazíamos essa primeira experiência de simpatizante. Depois com que eu fui terminando, que eu fui vendo realmente que era aquilo que eu queria, que eu sentia sempre mais desejo de estar perto delas, né? Então aí, o que eu fiz, né? Eu tinha terminado o curso de enfermagem, completei, né? E aí o que eu fiz? Eu tinha o trabalho, aí eu tive que pedir conta, aí eu tive que cumprir aviso, né? Terminei tudo isso, né? Aí eu me decidi, agora eu vou entrar, né? Aí eu fiz o meu sim. Só que tem várias etapas no caminho vocacional quando a gente entra, né? Você, não é que você entra e você não pode sair mais, né? Você tem um caminho, uma trajetória que vai ter uma irmã que vai estar seguindo você. Então começa com o chamado aspirantado, né? Você vem para aspirar. Você está na comunidade, né? Você se veste normal ainda, você não tem nenhum vestido particular, né? E no aspirantado pode durar de 6 meses até um ano, né? Depende da pessoa, né? Do desenvolvimento, do amadurecimento dela, da idade também, né? E aí, nesse tempo, ela respira, ela aspira a situação, né? A comunidade. Aí até que ela deseja realmente entrar com mais profundidade. Aí tem a etapa do postulantado. Aí a gente veste, nós franciscanas vestimos uma saia, né, marrom, uma camisa bege e recebemos o tal, né? O tal. Ainda a gente não tem o véu, né? Então esse é o postulantado, onde a gente começa a assumir uma vida um pouquinho mais, né, intensa, né? No tempo do aspirantado eu ia sempre para casa. Já no postulantado eu ia não sempre, não todos os finais de semana, né? Mas ia um pouquinho menos, né?
vivia mais na comunidade, mais no trabalho e tinha alguns estudos também. Depois do postulantado, que dura em torno de 1 ano, aí entra no noviciado, que aí é o tempo da prova. Realmente, isso é isso que eu quero. E são 2 anos, o ano canônico, que a igreja nos oferece, que é de estudo intenso do carisma, da espiritualidade da congregação, daquilo que a gente almeja, dos nossos documentos, que toda congregação tem os seus documentos, né? Depois, o ano pastoral, que aí a gente sai, né, para poder fazer missão, para a gente experimentar, colocar o nosso carisma na realidade externa, né, naquilo que precisa para servir. E depois disso, decidindo realmente, sendo aprovada pelas minhas mestras, né, Ah, que está me conduzindo, aí eu digo meu sim, a primeira profissão religiosa, né, aonde eu recebo o hábito, recebo o véu, recebo o símbolo, né? E recebo uma coroa, né? Uma coroa de 1/3, dizemos, né? E aí eu faço os votos de pobreza, castidade e obediência. É isso que nos caracteriza a vida consagrada, né? Pobreza, castidade e obediência. Depois disso, de 5 a 9 anos, aí depende da congregação, nós renovamos a cada ano esses votos. E se eu realmente sinto que ainda essa é a minha vida, eu renovo. Sinto, renovo. O máximo 9 anos. Terminando esses 9 anos, eu dou meu sim definitivo, onde eu recebo um anel. oh, E é o chamado votos perpétuos, que é para sempre. Senhor, eu ofereço a minha vida por ti para sempre, por toda a minha vida, que lindo. né? Então é um para sempre, né? Que hoje em dia o jovem necessita, né, desse compromisso mais sério, que hoje é tudo descartável, né? Tudo assim, ao improviso. E não existe mais o para sempre. E nós temos o para sempre. Aproveitando, né, que você comentou da atualidade, né? O que que você acha que está faltando, né? Você acha que a quantidade de pessoas que têm essa vocação é o suficiente? Você acha que diminuiu? E se diminuiu, por que que você acha que teve essa diminuição? Se aumentou, por que também aumentou? Como você acha que está hoje o cenário atual, né, da vocação na vida cristã? Sim, hoje nós estamos passando por uma crise, né? Uma crise, mas em um modo geral na igreja, né? Não só religiosa, mas sacerdotal, em todos os sentidos. Crise por quê? Próprio por isso, por esse provisório, né? Eu tô junto com você, se der certo, Deus, se não der certo, tchau, né? Não existe um compromisso, não existe uma fidelidade, não existe uma seriedade, não existe uma entrega total. Eu entrego metade, eu nunca entrego total, né? E por isso essa crise gera a infelicidade, a tristeza, a depressão. Nós vivemos num século de depressão. Aonde a gente vai, a gente encontra pessoas doentes emocionalmente. Por quê? Porque não consegue encontrar a verdadeira alegria, né? E São Francisco nos ensina isso, a perfeita alegria ele nos ensina. Nos ensina que mesmo nas diversidades, mesmo nas dificuldades, a alegria que vem de Deus nada pode abalar, né? Então pode vir torrentes, pode vir manancial, mas a alegria que vem de Deus resta, né? Então é isso que Deus prova, né, que nos mostra. E hoje, essa necessidade do jovem de encontrar isso, de perceber isso, que tem como base a família, né? A família hoje, infelizmente, corre por um rio, né, um pouco turbulento, né? Não encontram valores, né? Os valores foram expostados. Então, isso contribui também para que o jovem não haja uma direção, né? Uma impostação de seriedade, de valores, que é muito importante, é o humano. Se não tem humano de base, não tem espiritual, não tem vocação, porque você não consegue encontrar a voz de Deus, né?
não encontra o escutar, né? E Não, você comentou da família, né? A vocação familiar, que é o berço das vocações, né? Se ela sim, começa a sim, falhar, com certeza as outras vão começar a desendar, vão começar a ficarem perdidas mesmo. Esse ponto é sim, muito importante, realmente. Nós, como igreja, deveríamos, né, dar um pouco mais de atenção, né, às famílias, né, ter um pouco um olhar mais atento a elas, né, para não deixar que se percam, né, vocações que, né, com poderiam estar lá para certeza. ajudar nós como igreja, mas infelizmente, né, por não ter uma base bem estruturada, começam a se perder. Bom, Sim, eu queria perguntar, né? Você já falou, né? Teve uma vida, né? Viajou, ficou um período na Itália, né? Agora está retornando. sim. Até agora há pouco estava na Itália novamente, Estava novamente. sempre voltando à Fui eleita para um delícia. capítulo. Eu queria Sim, perguntar como que é o cotidiano. Você, como uma freira, o cotidiano nosso. Sim, sim. Nós vivemos uma vida apostólica, né? A nossa vida da minha congregação, né, franciscana da Imaculada Conceição de Lípari, nós vivemos uma vida intercalada entre o trabalho e a oração, que é diferente da clausura, né? Então, o trabalho e a oração e em uma disciplina que nos ajuda a ter sempre em vista Deus, né? Aquele que o nosso esposo, né? Então iniciamos da manhã com as laudes, que é as primeiras orações, né, que nós temos no ofício, né? Depois das laudes, nós temos o café da manhã em comunidade. Aí é onde a gente vai para o trabalho. Aqui a nossa realidade é da creche, né? Então a gente vai para o trabalho. Depois, às 8h15, nós temos um momento de leitura espiritual. Né? Todos os dias nós temos esse espaço, onde nós temos a superiora da casa, né? A guardiã da casa, que instrui a gente com algum documento do Papa, com a Bíblia. Aí cada dia tem algum estudo, né, mais aprofundado, né? Depois disso, nós seguimos em frente com o trabalho, aí temos o momento do almoço, aí depois nós visitamos o Santíssimo Sacramento, né? Um momento de repouso, e logo depois pegamos de novo, novamente, o trabalho, né? Terminando às 5 horas, às 5 horas nós se preparamos, depois para as vésperas às 5h30, né? 5h30 nós temos a oração das vésperas, e logo depois das vésperas nós jantamos, andamos para a missa, participamos da missa e logo depois, às 8h30, nós temos um momento que se chama recreação. Que é um momento onde a gente se diverte, sabe? Conta as coisas que aconteceu no dia, as brincadeiras. E depois disso, a gente termina, né, para coroar o dia, com as orações que se chama completas. E aí nós andamos a dormir, né? Esse é o nosso cotidiano, né? Aí nos finais de semana é um pouquinho mais diferente. Aí os horários não são tão cedos, né? A gente descansa um pouquinho mais. Aí a gente passeia, né? Se tem algum passeio, às vezes a gente vai para uma chácara, a gente vai em um outro lugar. Às vezes a gente vai para nossa casa visitar os nossos pais. Ah, Então tem uma abertura um pouquinho maior, né? você comentou, né, Não é sobre aquela mentalidade, né, de que a irmã fica fechada em quatro paredes. Não, não. Nós temos contato com todos, com todos. muita gente tem esse contato, né? Vai vir o freira, agora não conversa com mais ninguém, né? Isso, não, nada disso, nada disso. Tem uma abertura muito grande. Hoje a realidade é outra, né? Antigamente era um pouco mais fechada, né? Mas foram vendo, né, à medida que foi caminhando, que nós temos também essa necessidade, né? Sempre com equilíbrio, sempre com maturidade, né? Seguindo o nosso estilo, não logicamente, né? Eu queria te perguntar, você comentou logo no começo, né, que vocês são franciscanas. A questão do franciscana Isso, remete à ordem, né? Se eu não estou enganada. isso, O que seria essa isso, ordem, né? Ordem de congregação? isso. Ordem religiosa significa que são pessoas que vivem juntas em uma comunidade, tá? Em uma fraternidade e assumem juntas um estilo de vida, né? Um estilo de vida que é basado nos votos: pobreza, castidade e obediência, e que tem uma superiora, né? Uma irmã escolhida
né, por dois para ser mãe de todas as outras irmãs, né? Então que vem, acolhe as necessidades das irmãs, que ajuda espiritualmente as irmãs. Então tem um trabalho um pouquinho mais, né, específico, né? E é onde também a gente, como São Francisco, exercitamos a humildade, né? A humildade de pedir, a humildade de comunicar, né? Então, essa humildade São Francisco nos ensina muito forte, né? E a fraternidade, de que todos nós somos uma coisa só, né? Então, podemos partilhar pessoas diferentes, de educação diferente, né? De situações diferentes que vieram, se uniram, né? Por um objetivo, né? Servir. Então, é algo muito especial, né? O Espírito Santo, né? A união, a comunhão entre o Espírito Santo, muito bonito. E eu já, Sim, uma dúvida minha também. Ordem é diferente sim. de carisma, né? E o que que seria o carisma? Diferente. O carisma é um dom que o Espírito Santo dá para a fundadora da congregação, Ah, né? E esse carisma depois se abre, né, às irmãs que seguem a fundadora. No caso, a nossa fundadora, a Madre Florência Porofílio, hum, tá? Ela é natural lá de Lipari, da Itália. Ela fundou a nossa congregação. Ela recebeu, né, esse carisma. O carisma nosso é ser o apoio da igreja, né, o refúgio das almas que necessitam, né, e a paz de todos aqueles que não encontram, né, sobre a terra a paz. Então, o nosso carisma é em uma forma muito assim aberta às necessidades do tempo, né? Então, no começo da fundação, a gente servia os órfãos. Hoje a gente serve as crianças que têm uma pobreza, mas não é uma pobreza material, né? É uma pobreza espiritual muito maior, né? E temos também os asilos, né? Nas nossas casas também, na Itália, né? Nós temos 15 casas na Itália, temos casas aqui no Brasil, 2 casas, Cravinho e Jabuticabal, e temos casas no Peru, né? 3 casas no Peru, né? nossa. Então, cada lugar tem um trabalho. Então, o nosso carisma, né, se desenvolve, né, esse apoio da igreja em diversas áreas da igreja, em diversas necessidades. Nós não limitamos somente em um serviço, né? Ah, entendi. Agora você comentou sobre formação, e é uma coisa que eu tenho comigo. Quando você falou que Ah, antes você se formou em enfermagem, né? isso. No caso, Terminei enfermagem. ah, Sim, no caso, vamos supor, eu te contei que eu faço faculdade, estou na faculdade, aliás, e eu faço química, eu faço exatas. No caso, se eu sentisse, né? Ah, eu tenho essa vontade, sim, né? De seguir a vocação à vida consagrada. Eu teria que parar o meu sim. curso, eu posso continuar, eu posso ser uma freira que segue, né, uma profissão na parte da química, De no meu jeito exame. nenhum, parar de jeito nenhum. O nosso objetivo próprio é esse, né? É para que, né, uma irmã possa desenvolver um trabalho, né, bom, né, que possa dar contributo à sociedade, precisa também se formar, precisa ter uma profissão, sim. Tanto é que as meninas que entram, nós orientamos sempre terminar os estudos. Sempre. A gente segue, né? A gente tá junto, mas os estudos têm que ser terminados. Sempre, sempre. Tanto é que me deixaram terminar, né? Aí eu fui vindo finais de semana, mas eu estudava, né? Continuava estudando, né? Então, tanto é que depois que eu entrei na congregação, me fizeram fazer uma faculdade, né? Eu entrei para fazer a faculdade na Itália, né? Eu fiz no Pontifício de Música Sacra, eu fiz regência coral, né? E é onde eu estou usando aqui, né? Estou usando porque também sou uma das responsáveis do coral da arquidiocese, né? Então, tudo aquilo que Deus nos dá, os dons, as capacidades que Deus nos dá, quando a gente entra para a vida religiosa, isso não se deixa, isso se utiliza, porque Deus, Ele quer todo o nosso ser, todos os nossos dons à disposição, né? Então, não é um esconder dele, mas é colocar a serviço tudo aquilo que eu tenho, né? Se eu tenho dom para música, se eu tenho dom para química, então por que não servir, né? Então por que não doar, né?
Então, termina os estudos. Ai, obrigada. Eu já tive essa vontade também. Eu fiquei meio com o pé para trás, que eu fiquei, mas eu também quero seguir, né, uma carreira profissional na parte de exatas. Sim, Muito obrigada. sim, Adorei a nossa sim. entrevista. Imagina! Foi mais uma conversa para mim. Nossa, você é uma pessoa Que bom, Ana. fantástica, Eu de fiquei muito verdade. feliz do convite, fiquei muito feliz do convite. Espero que essas palavras, que com certeza o Espírito Santo me inspirou também, possa cair no coração de muitas jovens, né? Não tenhas medo, né? Como diz o nosso Papa Leão, né? Aspirem às coisas grandes, né? A santidade, onde quer que esteja, não se conforme com aquilo que vocês vivem somente, né? Então, Deus, ele tem algo grande para cada um de nós. E a gente não pode perder, porque a vida é uma só. A gente tem que aproveitar ao máximo, né? Aquilo que dá sentido é servir. Não tem outro meio, né? Não tem outro meio de ser feliz. A felicidade está nisso, né? Muito bom, obrigada, irmã Michele. Agora, né, Obrigada a estamos você, para a Ana. última pergunta, né? Nenhuma pergunta, e sim, o que que você falaria, né, para a juventude atual, né, ou para a própria Uhum. comunidade, né, sobre vocação, vocação em geral? Qual que é a sua mensagem? Sim, sim, sim. Vale a pena arriscar. Não tenhas medo, tá? Vale a pena arriscar. Se eu tivesse que voltar para trás e fazer tudo, eu faria tudo de novo, sem medo, sem remorso. Arrisquem, arrisquem, porque só quem arrisca descobre o infinito. Arrisquem, tá? Não tenha medo. Só essa palavra que eu falaria. Que lindo, maravilhoso. Muito obrigada, Michele. Obrigada a Agradeço. você, Ana. Foi Esperamos de maravilhoso. nos ver de presença. Sim. Sim? Provavelmente já vou enviar um convite para você também, para vir aqui na minha paróquia, na São Francisco de Assis. Espero Ai, que para você maravilha. conversar com as filhas de Assis, que eu sou uma das filhas de Assis, né? Uma das Que servidoras do altar. lindo. Seria um enorme prazer e foi uma grande honra, né, estar diante de você, né? Uma experiência de vida maravilhosa, né? Um testemunho, Amém, né? Ana. Fez, né, Obrigada, aqueceu Ana. meu coração, ver toda essa trajetória. Obrigada, Ana. E peço as suas orações, tá bom? A gente sempre precisa dessa oração, né? Da oração de todos. E eu rezarei por vocês também, tá bom? Um abraço bem grande em todos, mesmo que eu não conheça. Mas sinta-se abraçada espiritualmente, Obrigada. Bom, gente, essa foi tá? mais uma entrevista. Obrigada. Como vocês viram, a vocação é um caminho de alegria que se despertou no coração da irmã Michele. E também pode despertar no seu. O conselho dela: tenha sempre coragem e diga sempre sim aos planos de Deus. A vocação à vida consagrada é também conhecida como a fábrica de santos. E você? Quais santos que você conhece que também seguiram essas vocações? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Dedique essa semana uma oração especial a todos que seguem essa vocação. Paz e bem. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar,